Bem-vindos ao Cinecast, o nosso espaço para dar voz às mentes ousadas do design e da inovação. Hoje temos o privilégio de receber dois profissionais que respiram vidro há muito tempo, ambos da nossa parceira Sebrae. Contamos com a presença de Flávio Vanderlei, diretor comercial desde 2003, tem sido uma peça fundamental da empresa. E para enriquecer ainda mais nossa conversa, temos Luciana Teixeira, coordenadora do mercado de decoração e interiores, que traz seus 20 anos de experiência com o vidro, com uma visão única, como ele transforma espaços. Flávio e Luciana, é um prazer recebê-los aqui hoje. Vamos começar falando um pouquinho de vocês, para os nossos ouvintes conhecerem. Quem quer começar? Eu começo, pode ser? Pode, claro, imagina. Primeiro, obrigado, César, pelo convite, é uma honra estar aqui, né? O César, de 2003, eu acho que conheci em 2004, né? Na Cinex, né? Já desenvolvendo, procurando desenvolver mercado, sempre com aquele espírito de inovação. Mas, falando um pouquinho de mim, comecei na Sebrae em 2003, né? Mas no vidro eu comecei um pouquinho antes, em 89, né? Então, ou seja, já estou com 36 anos, e minha formação é engenharia mecânica, né? Eu sempre gostei muito de projetos e entrei como desenhista na Pilkington, né? Que é uma das sócias da Sebrae. E quando eu entrei, para você ter uma ideia, César, nós não tínhamos importação de equipamentos. O mercado não permitia importação. Sério? Sério. Não tinha importação, então nós fabricávamos tudo na Pilkington. Desde forno, lapidadora, lavadora, né? Então eu entrei como desenhista. Bom. Né? Que era uma profissão que eu acho que não existe mais. Mas né? era a função-chave, né? Se tinha que se fabricar equipamento. Sim. Tinha um diretor que copiava um pouco lá da Europa, né? Trazia os desenhos, a gente procurava projetar aqui. Então eu comecei entrando na Sebrae como desenhista. Aí nos anos 90, né? Com Collor, né? Tem abertura para as importações. Sim. Aí com isso o departamento de projeto foi extinto, né? Sim. E como era um rapaz novo, me aproveitaram na parte de planejamento, né? Numa parte mais técnica de programação. E aí esses dias eu estava lembrando, eu fui um dos primeiros programadores de máquina automática de corte. Porque não existia, era tudo na mão também, né? Sim. Toda a parte de corte, a parte de planejamento, o pessoal fazia otimização no papel. É coisa antiga. É verdade. Eu acho que você não sabe disso, É mas verdade. Então, ou seja, eu diria para você que para mim, eu estou vendo agora uma outra mudança nessa parte de automação, mas foi a primeira automação industrial efetiva na parte do vidro, né, de processado. Né, isso nos anos 90, 93. Flávio, deixa eu te interromper, só pegar um gancho aqui. A gente ainda vai dizer que a programação plano de corte era feita por humanos, né? Sim. A gente ainda vai dizer daqui uns anos, né? Não, mas isso aqui era um humano que fazia. César, hoje eu falando isso, ninguém acredita, que era um papelzinho quadriculado, a pessoa pegava aqueles monte de pedidos, memorizava, né? Sim. E ia colocando lá, otimizando essa peça, tá, 1 metro por 2, e ia fazendo programação. Então isso nos anos 90 e pouco, né? Então eu achei bem interessante esse movimento, né, de ver. E eu lembro de uma cena, eu levando um disquetezinho, aquele disquete rígido azul, né? Levando uma Bystronic, que já a primeira da empresa foi uma de Jumbo. E nós tínhamos umas 6 mesas, 7 mesas manuais. Eu lembro, né, na hora que eu coloco aquele disquete, começa né, a Bystronic. Aí você viu o olhar das pessoas. Falar pra turma, é mesa de corte, Mesa né? de corte automática, né? Pra cortar vidro, né? Pra cortar, pra quem não sabe, né? Faz esse som mais ou menos, né? E aí você via a feição dos cortadores que faziam o trabalho manual, né? Tipo assim, puxa vida. Finalmente. Ou, né? Preocupação, né? Porque era uma máquina, né? Sim. Então isso foi uma mudança, que começou a mudança efetiva, né? Da parte um pouco mais tecnológica do vidro, porque a gente tinha uma distância muito grande da Europa, né, justamente por essas limitações de importação. Então eu fiz uma pequena parte, né, nessa parte de programação, gostava muito de computação na época. Isso foi até mais ou menos 98, aí 97 comecei a ir para uma área mais técnica, né, então tive a oportunidade também de trabalhar na parte técnica do vidro, o processamento, né, antes era uma fábrica de processamento.
Depois, aí eu tive uma oportunidade para a área comercial, né? Eu sou um cara muito tímido, né? Mas uma oportunidade para a área comercial, eu falei, puxa, vou encarar, né? Isso mais ou menos em 97, vou para a área comercial da Pilkington para fechamento de obras, né? Grandes obras, negociava com engenheiros, com compradores, para fornecer para obras. Depois fui responsável pela parte do Allstream, né? A parte de vendas de vidro temperado por um curto período, porque a Pilkington já estava no esquema de franquear, né, a marca, né? Eu fui o último responsável de vendas da produção interna da Pilkington antes de virar uma franquia. E como virou franquia, né, o departamento foi extinto, né, a empresa, na verdade, acabou fechando, né, na parte de processamento de temperado. Aí eu fui para a Sebrae. Aí, o comentário que você fez, desde 2003 eu estou na Sebrae, né, justamente atendendo o nosso mercado, sou responsável pela parte de venda da matéria-prima a nível nacional, né, já desde 2003. Só vou dar uma rebocadinha aqui Claro. na história da Tempera, né? Que quando a gente começou, lá em 2000, nós trouxemos os primeiros vidros para o Brasil, que a gente trouxe o Acidato e o Argentato, né? Fomos os pioneiros. E a gente queria temperar vidro, eu acho que tinha 14 fornos no Brasil, não é isso? Quando eu entrei em 89, eu lembro desse número, 14. 14, Em né? 89, todos verticais. Ah, verticais. Não existiam horizontais. Isso. Né? E só por curiosidade, para quem não acompanha muito esse mercado, né, nós tínhamos 14. Durante 2000 a 2013 houve um crescimento importante no nosso mercado do vidro. Nosso consumo de vidro praticamente triplicou em 13 anos. Né? Foi um momento muito importante para o vidro. Hoje nós fazemos uma avaliação a cada ano, né? Nós temos em torno de 580 fornos hoje, e a maioria, meu Deus do céu, horizontal. Sei. Então hoje essa parte de equipamento, né? Ou seja, nossos processadores estão bem equipados hoje, né? Então hoje aquela distância que eu comentei da Europa, né? Que era muito devido aos comentários que eu fiz. Hoje a gente já está mais update. Tem muita oportunidade ainda, mas estamos mais próximos. Vamos deixar a Luciana se apresentar aí, depois vamos continuar o nosso assunto das têmperas. Bom, eu sou designer de interiores e arquiteta de formação. E aí trabalhei em escritório de arquitetura, trabalhei em construtora e vim parar no mundo do vidro também em 2004. Entrei também pela Pilkington, conheci o Flávio lá. Né, entrei como estagiária, trabalhava na área de vendas também de vidro para obras, no mesmo departamento que o Flávio trabalhou. E aí em 2009 vim para a Sebrae, então estou há 16 anos na Sebrae, sempre no departamento de marketing, mas já mudei de função algumas vezes aí ao longo desses 16 anos. Né? Comecei primeiro como consultora técnica, então visitava os grandes escritórios de arquitetura para ajudar na especificação correta do vidro, porque cada vidro tem uma aplicação, tem um dado técnico, né? Então ajudava nessa parte, atendendo em São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois aqui a região sul. Aí vim até visitar a Cinex lá em 2010, alguma coisa assim. Sim. E depois eu assumi um projeto de vidros de proteção solar para o mercado residencial. De 2012 até 2019, eu fiquei à frente desse projeto. Depois eu assumi a área de trade marketing, a gente fazia um trabalho nos pontos de venda, nas vidraçarias, nos fabricantes de esquadria, para ajudar também a levar a informação, né, para ajudar esse público a saber especificar o vidro. Né, a gente trabalha justamente para levar a informação para chegar no consumidor, né, mostrar que vidro não é tudo igual. Né, a gente tem tipos de vidro diferentes para tipos de aplicação. E agora eu estou há 3 meses nesse novo desafio, que é o trabalho de mercado de interiores, né, de decoração, que eu gosto bastante, que é a minha primeira formação lá como designer, e bem desafiador, e a gente vê o quanto vai mudando mesmo, quanto vai surgindo novas tendências, o quanto é magnífico esse mundo do vidro. Luciana, eu acho que a Cinex é uma embaixadora do vidro na área de interiores, né? Com esse nosso pioneirismo, e até vocês viram na feira ontem a gente com os móveis todos revestidos em vidro, né? Não é uma coisa normal, é que a gente é do vidro, né? Mas para o mercado como um todo, o vidro sempre ele sempre teve essa imagem de ser uma coisa muito delicada, frágil, né? Eu me lembro quando a gente
decidiu fazer a vidraria na empresa, a equipe tinha medo de tocar em vidro. Tinha medo, não tinha mão de obra no mercado, né? A gente trouxe o pessoal da Itália para fazer o treinamento aqui. Como nós colocamos os equipamentos para processar o acidato e o argentato que vinham da Itália, o fornecedor então se dispôs a mandar uma pessoa para ensinar a equipe a trabalhar, né? E eu até fui para uma feira na Itália, fui uma feira na Alemanha, já tinha comprado equipamento, mas não tinha chego. Quando eu voltei, minha equipe estava arrependida e falou assim: chefe, não, acho que o nosso terceirizado começou a nos atender bem, acho que não precisa comprar as máquinas. O pessoal tinha medo, né? E as máquinas vieram e a gente quebrou esse tabu aí. E até hoje, assim, a gente tem um amor pelo vidro, né? Porque eu digo que é a matéria-prima do futuro, né? Tá por tudo e pode estar muito mais, quanto mais fino a gente conseguir fazer ele, né? E é uma matéria-prima, até aproveitando esse comentário, César, a matéria-prima do futuro, que foi inventada, foi descoberta há mais de 4.000 anos, né? Não se tem muita certeza da data efetiva, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, né? Que fala de descoberta ou acaso, porque numa situação, né, foram fazer uma fogueira numa região com areia e acabou vitrificando, né? E ali começa a questão de utilização do vidro, né? Então, por mais que você está falando é totalmente fato, né? Você tem um produto hoje que principalmente a gente já teve muito receio no passado, policarbonato, né, de substituir por ser um material mais leve, e você vê que o vidro hoje, por mais pelo tempo que ele tem, de 4, 5 mil anos, né, hoje é um produto moderno, apesar da idade, né? É um produto que, puxa vida, nós temos celulares, a tela é um vidro temperado, tempera química, de 1 milímetro. É um vidro plano, tempera química. Você vê um painel fotovoltaico, né, que é sustentabilidade para energia, vidro. Você pega um carro da Tesla, né, que falam de tecnologia, sustentabilidade e tal, mas você vê o quanto que eles usam de vidro se tirar, e alinhado com designer, né? Você põe formas, você procura processar, modular ele para deixar aquilo com características de designer, né, de futuro, né? Você tem, principalmente no campo, que eu acho que é o principal mercado nosso, que é a parte residencial, a parte de construção civil, né? O vidro gera essa integração, é um dos únicos materiais que gera uma integração no meio interno para com o externo. Né? Então, ou seja, que material tem essas condições, né? Fora outros atributos. Né? Então, acho que é um material do futuro, né? Com uma origem do passado que se mantém ainda moderno. Né? Verdade. Até tu tá falando dessa questão de ampliar espaços, né? De tu estar aqui dentro e com a vidraça tu tá no jardim ao mesmo tempo, né? A nossa casa Cine, que é toda de vidro, né? Quando eu falo, nós estamos fazendo casas modulares, as pessoas já torcem o nariz, ficam achando que é aquele caixote, e quando entram na casa, se encantam, acham que é muito maior do que os 54 metros que ela tem. E é o vidro que proporciona isso, amplia, né? Que amplia. Dá essa sensação de amplitude. E mesmo internamente, um guarda-roupa com espelho, né? Tem aqueles apartamentos pequenos, e isso cresceu muito aqui no Brasil, realmente é um case, para dar justamente amplitude. Você coloca, fica como um espaço para você, né, se arrumar tudo, e gera uma amplitude também no apartamento. Então tem tudo isso. Isso só o vidro acaba conseguindo. Né? O vidro parou de ser só fecha o espaço ali, né? Protege a casa da chuva e do vento. Não, você tem muitos outros atributos com o vidro. Então, foi ganhando esse espaço, né? Foi crescendo a utilização. Lógico, foi desenvolvendo o produto, né? Antigamente a gente só tinha o vidro incolor ou verde, né? Hoje nós temos vidro de proteção solar, vidro autolimpante, vidro, né? A gente tem tecnologia por trás do produto, e isso também permitiu essa aplicação diferenciada do produto, né? E ainda tem muito ainda, né? Porque o consumo nosso per capita aqui no Brasil, não vou dizer que é pobre, mas ainda tem muita oportunidade, né? Nós temos mais ou menos 8,5 kg, né, de consumo por habitante ano. Né? Só para ter uma ideia, um box de 1 metro por 2 de altura tem 40 quilos. Ou seja, cada pessoa leva uns 5 anos
Sim. né, na média, para se consumir um box Que métrica pequenininho. interessante. Então, ou seja, ainda é baixo, né? Se comparar, você conhece bem a Europa, né? Uma Alemanha em torno de 18 quilos, Sim. né? Então, o dobro do Sim. que a gente consome aqui. Mas evoluímos, já fomos piores, mas eu acho que a mensagem é o seguinte: a gente ainda tem muita oportunidade, tem muito espaço. E você comentou sobre a questão da questão de ser embaixador disso, né? Então, ou seja, e dessa tendência, principalmente da decoração, do quanto que evoluiu a decoração no Brasil não, no mundo, né? Sim. Antes você tinha alguns padrões de materiais, né? Somente madeira, algumas para estante, alguma coisa. Hoje você tem uma variedade de soluções, né, na decoração que é impressionante. E com isso o vidro também tem muita oportunidade, né? Vocês são embaixadores, vocês são que procuram promover e também aproveitar isso e ajudar, né? Deixar a criatividade mais aberta para o arquiteto, que eu acho que esse é o importante para o decorador também. O vidro é muito flexível, né? A gente, quando lançou a porta de alumínio e vidro, o vidro pintado, a gente abriu um espectro enorme de oportunidades para as fábricas de móveis e mesmo para os arquitetos, porque a gente deu a possibilidade das cores que eles não tinham na chapa de madeira, melamínico, né? E eu digo que o vidro pintado, ele é a laca para toda a vida. Porque o móvel laqueado, se ele tomar uma bicadinha qualquer, não aceita retoque, vai aparecer o que está embaixo e tal. E o vidro não acontece, né? E com esse conceito a gente cresceu muito, até agora a indústria de painéis melhorou a parte de oferta de padrões na madeira e tal, então a gente agora tem mais desafios de ir para as texturas, né? Mas eu queria comentar sobre a parte da construção civil, do desafio do vidro insulado, né? Do vidro... Perfeito. Do vidro com a câmara de gás, enfim, que é uma coisa que o Brasil ainda está atrasado. O Brasil está atrasado. O brasileiro não conseguiu ainda entender, né, o valor, e esse é o trabalho teu, né, Luciana, de educar os arquitetos, engenheiros, e eu acho que o público mesmo, né? Sim. O público, a gente tem que fazer um trabalho para educar o público, né? É isso, né? De levar o conceito e mostrar o benefício daquele produto, né? Então, por que a gente usa um vidro insulado, né? Qual o benefício que está por trás daquela aplicação? Então, é o que você falou, a gente tem que ensinar desde a faculdade, desde a escola, né? Os arquitetos que estão saindo para o mercado, levar essa informação para o consumidor, para que ele também peça o melhor para a casa dele, né? Então, a gente tem esse trabalho de transformar o vidro, de ensinar as pessoas a olharem o vidro com outro olhar. Então, por que usar um vidro insulado? O que ele vai me trazer de benefício, né? Então, tem a parte acústica, tem a parte térmica, né? Dependendo ali da composição, você ainda ganha mais ainda se você usar um vidro de proteção solar insulado, né? Então, é isso, né? A gente trabalha com todos os elos da cadeia, nosso cliente, o arquiteto, o especificador, a construtora, o ponto de venda, para todo mundo poder realmente levar o melhor. E aí é isso, e gerar demanda ao contrário. O consumidor também tem que entender, né, para puxar isso também da indústria, né? Porque a gente teve o Cinex on the Road, né, que foi um caminhão nosso, showroom, que a gente fez 38 mil quilômetros com aquele caminhão, que ele abria aquele furgão e dentro a gente montava uma sala de aula para 30 pessoas. A gente parava nas capitais, na PUC do Rio, Curitiba, dando esse recado para o pessoal da engenharia, da arquitetura. Eu acho que isso é uma ideia que talvez tivesse que ser retomada, assim, em termos de conteúdo para educar o estudante. Eu acho que nós temos que começar na base, né? E interessante essa métrica que você usou para o seu caminhão para disposição, né? Porque nós temos um glass truck, que nós chamamos também, né? Que mais para auxiliar os arquitetos em relação a fachadas, né? Então ele tem um dispositivo, né? Que quando você abre ele tem um dispositivo que levanta o mocap, né? Para ele ficar numa altura para você ver o tipo de vidro pela reflexão simulando um prédio, que é bem legal. interessante. Isso nós temos. Quando é que ele vem para Bento?
Só a gente... Só já andar, vamos Vamos mas o gente. que eu acharia, Lu, além disso, você vê, poxa, é uma métrica. Quanto que a gente já rodou com o nosso caminhão também? Né? Então, para que a gente procure trazer isso, até porque a ideia é justamente essa, promover soluções, né? Sim. Mas voltando nesse ponto, César, que a Luciana estava comentando e você também, eu acho que é uma oportunidade da gente levar mais conforto, né, para a aplicação do vidro. Hoje tem só por uma solução de fechamento, que você tem a questão da entrada de luz, tal, ele é claro, mas você pode levar muito mais conforto com a aplicação de vidro duplo. Né? Você tem a construção civil, que é o principal do nosso mercado. Pra você ter uma ideia, 70% do consumo do vidro no Brasil vai para a construção civil, em peso. Sim. Né? 70% vai para a construção civil e 50% vai para a residência do total. Né? Então, assim, a gente tem oportunidade, que aí nessa questão do desafio do consumo per capita, realmente em evoluir em melhores soluções, né? Para que o nosso cliente consiga processar. Só para vocês terem uma ideia, nós temos processadores no Brasil para vidro duplo, nós temos mais ou menos 70 linhas no Brasil. Certo. Ou manual, né, ou mais automatizada, mas existe, não é que não existe o material. E o Rio Grande do Sul aqui acaba sendo um exemplo de uma semente que foi colocada uns 10 anos atrás, mais ou menos, posso estar errando muito pouco com relação à data, mas que foi plantado. Hoje você tem os maiores processadores de vidro duplo do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Ainda é pouco, né? Mas aquilo, por que deu certo aqui, por que não pode dar no resto do Brasil? Como a Luciana falou, ele tem vantagens térmicas, tem vantagem acústica, né? E aquilo, a gente precisa mudar essa cultura, começando por nós, né? Para que a gente procure investir em querer vender conforto para os nossos clientes, né? Mas precisamos também ajudar na nossa cadeia, né? Desde o ponto de venda, desde o caixilheiro. A arquitetura, principalmente residencial, ela mudou muito, né? O vidro, e na comercial também, o vidro virou protagonista. Está cada vez mais participante. Você vê... Os edifícios comerciais são pele o Oriente, de vidro, né? O Oriente, aqueles prédios gigantescos, né? O que é aquilo? É vidro? Sim. Né? Você vai em Camboriú também? Vidro. Então, ou seja, o vidro acabou sendo um material de destaque, né? Facilitando até a construção civil, eu acho. Sim. Porque revestir o prédio com uma pele de vidro hoje em dia... Eu entendo que tem muitos dos nossos amigos que fazem parte da construção civil que gostaria de ter esse material em evidência, né? Você vê vergalhão, né? Fica escondido, concreto fica atrás. E a gente está em evidência, né? Então temos que aproveitar. Mas eu acho que você tem razão, é um trabalho que a Sebrae ela quer promover, entendeu? Não tô colocando aqui de situação de muito futuro, não. Já a gente precisa fazer isso para que a gente transforme o vidro realmente em valor, né? Porque hoje a gente depende mais ou menos de um SKU, que é um incolor 8, né? E fica essa questão predatória de preço, né? O mercado não evoluindo. Eu acho que é isso. A gente tem que, como você foi embaixador de boa parte desses vidros para decoração, né? O do Acidato, acho que a gente precisamos todos ser os embaixadores dessa questão de levar mais conforto para o usuário, né? Eu tive uma experiência, fui para um treinamento de conforto térmico em Curitiba. E o Roberto Papais, que eu considero o meu guru, né? Ele até fez as esquadrias de parte da minha casa. Ele comentou sobre a importância do vidro duplo na época. E aí questionaram sobre o benefício financeiro, né? Eu vou colocar o vidro duplo, então quanto é que eu vou economizar e tal. A gente no passado contratou um especialista da Universidade Federal de Pelotas e para fazer um estudo assim em cima de logo que nós começamos a produzir esquadrias em cima de duas casas modelo. E a gente viu que o benefício financeiro não é tão gritante, né? Mas aí o Roberto comentou o seguinte, você está sentado no lado de uma janela com o sol batendo. Você tiver um vidro simples, você vai estar desconfortável. Então, é esse o ponto. É desconfortável. As normas, a parte técnica, ela leva muito em relação à média. Né, temperaturas médias, né? Se você pega uma situação extrema que você tem um sol poente, uma fachada de uma casa no sol poente,
né? Por mais que você for ver a questão do vidro duplo na média não vai ser tão eficiente, mas no momento de incômodo, César, é que ele vai fazer a diferença. E ele disse, o conforto a gente não mede, a gente vive. É isso aí. É isso mesmo. E eu nunca mais esqueci isso. E aí ver como é incoerente ter crescido aqui no frio a produção do vidro duplo, quando a gente tem mais benefício até no calor, É isso. no Porque custo para Espanha, porque refrigerar. Espanha, que é quente, né, se usa bastante vidro duplo. Por que não aqui? Sim. Mas tem um tabu. Tem, Eles falam, não, isso aí é para vocês lá no sul. É um mito, É porque né? é coisa de europeu, é para país pro frio, é pro frio. E não é. Né? E eu provoco o pessoal, eu digo, minha próxima casa eu vou fazer um insulado duplo, porque aí a gente tem realmente uma proteção 100%. Né? E quem tem a oportunidade de ter uma solução com vidro duplo, acaba a gente quebrando paradigmas culturais, porque você vai virando uma referência. A pessoa que vai ter na casa, ele vai querer ter no escritório, né? Vai querer ver no hotel, puxa, esse hotel não tem um vidro duplo. Então é um círculo que a gente tem que tornar vicioso, né? Quer dizer, positivo. Sim, né? sim. Para que a gente procure promover essa cultura. Mais uma vez, ainda eu coloquei aqui como uma referência, mas ainda tem muita oportunidade. Né? Porque ainda, mesmo assim, ainda é baixo o consumo. Né? Nós temos oportunidades de realmente mudar essa referência do vidro. Né? Eu tive uma experiência numa feira na Itália, uma feira dessas, eles fazem nas cidades umas feiras assim, tipo a gente faz a Expo Bento aqui, que tem todo mundo, o cara que vende lareira, o cara que vende esquadria, comida e tal, né? E eles chamam de feira campionária, seria feira de amostras, né? E eu me lembro que eu passava num corredor, num serralheiro, e tinha um teto de vidro com as lâmpadas em cima. E aí tu passava e aquilo lá te esquentava. E um pouco mais adiante, não esquentava mais, com a mesma luz, né? Para mostrar justamente essa sensação. A gente tem os módulos térmicos nas lojas da Sinex Arc, para mostrar ali com a lâmpada como é que é. Eu acho que talvez a gente tenha que ampliar essas oportunidades das pessoas terem contato, assim, real, dizer, poxa... sentir na pele mesmo, né? De sentir, né? A gente tem também a caixa de acústico também, né? Mas aí não adianta o acústico se o castilho não for bom também, né? Por isso, puxar brasa aí para o nosso Esquadria Sinex, né? Que é um produto certificado, internacional. A gente, além do vidro eficiente, nós precisamos ter uma esquadria também. Eficiente. Né? É um conjunto, né? O vidro sozinho é o conjunto, é o vidro e a esquadria, né? Então, Flávio, eu acho que a gente não pode deixar de falar, hein, Luciana, sobre sustentabilidade. Né? A Sinex descobriu que era sustentável. Né? Não, a gente sempre teve isso, né, essa ponte com a Itália, né? Eu morei lá há 3 anos e voltei para cá com isso já em mim e não me dei conta que eu tinha já essa filosofia usando a tinta base água para pintar o vidro já há quase 15 anos, né? E se eu fizer uma conta do que nós pagamos a mais a tinta custava 50% a mais, eu não sei hoje, porque eu não tenho contato com a tinta solvente, tá? Mas eu sei que a gente sempre pagou e nunca parou para dizer assim, não, isso não é um bom negócio. A gente sempre teve essa crença de que a gente estava fazendo um bem para todo mundo, né? E entra na nossa fábrica lá, a gente estava processando mais de 2.000 litros de tinta por mês. Eu me lembro quando a gente estava formulando cor internamente. Perdi a conta agora, mas a gente investiu na tecnologia também para fazer a secagem dessa tinta base água, porque se ela fosse num forno convencional com resistências, teria que ter um forno de 200 metros. Nós temos o forno a micro-ondas, que eu acho que é uma das poucas realidades no Brasil, né? Já há muitos anos. E agora, fazendo esses relatórios de sustentabilidade, a gente se deu conta que a gente é pioneiro, né? Dentro do nosso segmento, principalmente com a utilização da tinta base água.
mas eu acho que vocês trabalhando com uma das matérias-primas mais sustentáveis do planeta, eu gostaria que vocês falassem um pouco aí do que vocês têm aí, o coelhinho que vão tirar da cartola aí em breve, que eu tô sabendo. Hein? Antes do coelhinho, Lu, tá? Só para dar mais curiosidade pro tema, acho que você bem colocou, César, a gente, até pelos acionistas da empresa, tudo, a gente tem uma meta bastante rigorosa de redução de emissão de CO2, né? Então, até 2030 nós precisamos e vamos já atingir uma redução de 30%, que não é fácil aqui em relação à Europa, porque a nossa energia ela já é limpa, né? mais limpa, bem mais limpa, né, em relação ao recurso hídrico e essas coisas. Então é um desafio bastante grande. Então somos os pioneiros na questão de distribuição do nosso material, né, através de caminhões com biodiesel, né, estamos trabalhando na base energética. E o que você falou, importante, o vidro, 1 quilo de vidro que você usa para reciclar, você produz 1 quilo de vidro. Então, ou seja, ele é 100% reciclável. Poucos materiais na construção civil ou em outros segmentos, ele acaba tendo, né, esse atributo. Né? Por isso, mais uma vez, o vidro, por mais que seja antigo, ele é um material que está com uma tendência de futuro muito grande. Né? Então, temos trabalhado com soluções para redução também do consumo de energia na produção dele, né? Utilizamos muito gás, né, muita energia elétrica, que aí, como a gente já falou, já a energia elétrica sendo uma energia mais limpa, mas o gás é uma prioridade também para se trabalhar, né, para que a gente efetivamente consiga transformar isso num diferencial para o nosso futuro também, e com responsabilidade também. Sim. Com relação ao coelho, Lu, não podemos falar, não podemos, eu acho que sim, né, mas aí eu passo para a Luciana. Nós estamos desenvolvendo, né, um produto com baixa emissão de CO2 na própria produção dele. Então, estamos indo para um caminho aí que realmente precisa, né, precisa ser feito melhorias nos materiais que a gente consome, a gente tem que pensar nas gerações futuras, né, e acho que esse é um start e que vai mudar muito aí a direção, né, da utilização. Por enquanto vai ser um vidro float, né, um vidro base, mas que a gente pode fazer todos os outros vidros em cima desse processo, né? Então, logo mais teremos aí novidades nesse... Ele vai ser um dos vidros, pelo menos por hora, pelo que nós temos da nossa parte de engenharia, com a menor emissão de CO2, o que a gente já observou a nível mundial. Né? Então, até porque tem essa questão da vantagem da matriz nossa de energia, né? Claro. Então, isso vai nos ajudar também. Mas, e contamos, é lógico, também precisamos de alguma obra, né, para a gente poder aplicar, justamente para ter uma solução. E eu entendo que a Synex poderia ser também um embaixador nosso para justamente esse tipo de aplicação, porque aquilo é um material que vai ser ainda feito de forma ainda, né, de uma fração, né, da produção. Sim. Não dá para a gente manter essa produção nesse nível de emissão de CO2, mas é justamente pensando no futuro para que a gente possa realmente ter uma matriz menos impactante. Olha, com certeza nós queremos ser o primeiro cliente e também como embaixadores queremos ajudar vocês a entrar em obras maiores, né? Sim. Que a gente não faz, né, o pele de vidro, não tem esse foco na construção civil vertical, né? Mas a gente está presente na parte de interiores ou nas belas casas desse Brasil, né? Mas a gente quer ajudar a influenciar o mercado a usar. Enfim, a gente tem essa posição de inovação, de vanguarda no mercado brasileiro, tem esse reconhecimento, né? Sim. E a gente gostaria de usar essa nossa influência para ir para os canais certos e fazer com que se torne uma realidade, né? Perfeito. Que a gente consiga, isso é só uma sementinha, né? Mas acreditamos que é um passo importante, né, da parte de vocês perante o mercado, né? E essa defesa que estamos fazendo pelo planeta, né? Nós gostaríamos muito de poder participar, sermos o veículo de vocês para levar essa solução que realmente eu acho que já está na hora de a gente ter atitudes mais concretas, Sim. né? E a gente conseguir disseminar isso no mercado. E sermos exemplo, né? Porque a gente tem percebido
essas mudanças climáticas, né? O Rio Grande do Sul aqui também um exemplo do que aconteceu no ano passado, né? Chuvas, inundações, o que está acontecendo pelo mundo também, São Paulo, né? Europa, Estados Unidos. Então a gente precisa essa consciência da mudança em relação o que a gente gera para a natureza, o que a gente acaba destruindo, né? A gente precisa realmente, e eu acho que o vidro pode ser um exemplo também nisso, né? Eu acho que a Sebrae, a nível Brasil, ela quer ser a pioneira e realmente contamos com vocês, porque acho que esse tipo de informação ela vai valorizar mais ainda o nosso produto, né? Ah, com certeza. E eu diria assim, eu gosto muito dessa expressão, educar pelo exemplo. Não é isso a gente vê no dia a dia, como pais, né, como família, né, mas e a gente que detém o conhecimento, né, porque vocês como fazendo parte de um grupo internacional, né, tem esse contato com as tecnologias, eles na Europa já tem um nível de legislação, de exigência já muito mais elevado que nós temos que trazer para o Brasil. A gente, no começo do ano, a Benedetta, que é a nossa designer lá no Lab, fez um curso em cima da sustentabilidade para trazer esse conhecimento para nós. A legislação lá está bem mais rígida e já está passando para as empresas médias e pequenas. E tem uma previsão de isso vir para o Brasil, e a gente já está se preparando, né? E é importante, então, voltando à questão de que vocês têm essa realidade lá fora, eu acho importante vocês trazerem para nós, né? A gente pode não conseguir implementar no momento, mas a gente pode fazer um planejamento de médio e longo prazo e fazer nossos investimentos já com esse direcionamento, né? E você tocou num ponto, legislação, e voltando um pouco na questão do vidro duplo também, né, que acaba... Porque você gerando mais conforto e fazendo com que a casa também consuma menos energia, ter que ligar menos ar-condicionado, tudo isso está interligado. Claro. Né? E eu acho que demos um passo agora com a mudança da 7199 da BNT, na norma para vidros, né? Vidro. Onde você tinha uma exigência a nível Brasil que também era exagerada. Né, você ter que ter um vidro duplo, né, somente para edificações, com 2 vidros laminados. Então isso acabava inviabilizando o investimento. Ficava muito caro, César. Na verdade, ser caro não é levar valor. Lógico que você tem que levar segurança. Então a norma nossa agora ela está mais alinhada com o que se tem na Europa e nos Estados Unidos, né, que você pode externamente usar um vidro termoendurecido, externo ou temperado, né, e internamente um vidro laminado. Então isso você já atende a norma. Então com isso também, para que você não torne isso um investimento inviável na questão de um vidro duplo. Né? Tivemos com nossos colegas essa semana, né, por coincidência, justamente para falar do que acontece no Chile. Né? Nossos colegas no Chile, eles também, na Europa, mas também eles estão já um passo à frente, com legislações, com situações, né? Sabe que o Chile, né, é um país de vários aspectos climáticos, onde para cada região que foi fragmentada, você tem tipos de valores U, limites para que você tenha na fachada. Né? Então, com isso, justamente para que você tenha o melhor produto, justamente para que você tenha a residência alinhada com uma norma. Né? Esse seria o ideal. Né? Então, eu acho que, como você falou, a gente tem bastante trabalho para sensibilizar também os nossos órgãos públicos para que nos ajude a desenvolver a questão de segurança, de conforto, né? Do melhor para a moradia, para uma edificação predial. Né? Nós temos o celulite, que também já ajuda, né? Tanto que nossa sede, né, lá em Jacareí é celulite prata. Né? Nós temos solução lá no escritório, vidro duplo, né, com vidro de proteção solar com dupla camada de prata, né? Justamente para você ter a maior entrada de luz com a melhor balança em relação ao consumo de energia, né? De entrada de calor. E será que teremos esse vidro também na Casa Cine?
Temos que buscar o melhor, né? Temos um desafio grande aí, a casa toda de vidro, né? As pessoas questionam muito, mas não vai ficar muito quente e tal. A gente tem a vantagem de que as esquadrias são muito amplas, a gente pode abrir, né? Mas é um desafio a gente usar as melhores soluções de vocês aí nos nossos projetos. Acho que paradigmas estão aí para ser quebrados, né? Então acho que a gente tem que quebrar. Até falando o que você falou lá no começo, né? Assim, as pessoas têm medo do vidro, né? Tem medo porque se o vidro for mal especificado, ele acaba se tornando vilão, mas não pelo vidro, mas porque foi mal aplicado, né? Então tem que ver a parte da segurança, tem que ver a parte do conforto térmico, do conforto acústico. Se o vidro bem especificado, ele é protagonista ali. Tirar esses mitos, né? Exato. Vidro, ele pode ser frágil se ele for mal especificado. Sim. Um vidro temperado é 5 vezes mais resistente que um vidro comum. Um vidro laminado evita você, né, se quebrar, atravessar o vão. O vidro ele pode ser a prova de bala, né? Sim. O vidro ele pode ser a prova de fogo, que também é uma novidade que nós vamos estar procurando também tentar promover essa utilização do vidro à prova de fogo aqui no Brasil também. Porque hoje o consumo disso ainda é muito baixo. Mas é aquilo, independente de volumes, eu acho que é importante que a gente tenha um leque para que a gente não tenha limites em relação à produção do vidro aqui no Brasil, né? Nos últimos tempos, o guarda-corpo de vidro ganhou muito espaço, né? Sim. Muito espaço. E a gente nota, a gente sente a dificuldade com o cliente de vender o produto na norma. E eu pessoalmente participei de uma negociação com um cliente amigo, uma casa de 1.400 metros em Campos do Jordão, e tinha uma área muito grande de guarda-corpo, e veio a questão da diferença de custo, segundo técnicas diferentes, né, de fazer, e o cliente muitas vezes arrisca não usar, e eu sempre digo, olha, eu acho que é um item que tem que investir. Sim. Tem que investir, porque se o guarda-corpo existe, é para proteger. E se é para proteger, que ele proteja. Se você acha que não precisa, nem coloque, então. Se você acha que precisa, coloque o certo. Né? E quanto vale uma vida, né? Mas eu acho que tem que evoluir ali, a tecnologia atual tá cara mesmo, né? Ela tá, eu acho que tá ali um ponto para daqui a pouco pegar as áreas de pesquisa de vocês lá fora e dizer, pô, mas será que a gente não consegue desenvolver alguma coisa nova? Eu acho que vou deixar para vocês aí uma lição de casa, quem sabe? Pô, nós somos o mercado, né? Vocês estão lá. Tem que puxar da indústria, né? Certo. Então, Flávio e Luciana, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa para a gente fazer um fechamento aqui. Não, primeiro agradecer essa oportunidade, né, César? Acho que é uma honra estar aqui contigo, né? E lembrando um pouco nesse tema de inovação, eu estava ontem também contando para o Piro, né, a questão de você, na época da TV de plasma, né, já procurando inovar e colocar dentro dos armários de cozinha, não era só no guarda-roupa também, e eu vendo o seu pessoal da engenharia. Então, por isso que, para quem gosta do vidro, é uma honra estar aqui contigo, né? Eu respiro isso há 36 anos, tenho paixão pelo vidro, gosto muito de relacionamento, gosto muito do nosso mercado, acho que a gente tem muita oportunidade, né? Mas essas oportunidades que você nos dá, né? Eu fico muito grato para que a gente possa passar conhecimento, passar preocupações, né? Passar desafios. Eu acho que a comunicação ajuda muito, tá? Então, parabéns pela iniciativa aqui também, tá? E obrigado pela oportunidade. Imagina. Obrigada também. Também já falei isso para você, né? Conheço a Cinex também de tempos lá atrás, quando eu trabalhava no escritório da Brunete para Carole, né? Brunete. Trabalhei com ela e conheci a Cinex através do escritório. E aí depois vim visitar a fábrica também lá uns 15 anos atrás, e agora tá trabalhando direto com vocês também, é uma honra. E a gente brinca, né, na Sebrae, quando o vidro entra na nossa veia, ele sai mais. Porque se sair, vai cortar. Então, tem privativos aqui. E é isso, né? A gente gosta, a gente tem paixão pelo que a gente faz. E acho que é isso. O nosso trabalho é unir forças e levar mais conhecimento, né? Mais, mostrar mesmo as vantagens do produto que a gente trabalha. E vocês são
super pioneiros nisso e é uma honra estar aqui também falando com todo mundo, falando um pouquinho mais sobre o vidro. Obrigado. Então, de tempos em tempos, eu tenho que contar para os novos colegas, né, que entraram na empresa, por que que a gente é tão conhecido, por que que é tão admirado pelos profissionais, né, de arquitetura, pela indústria, né? É justamente por essa coragem que a gente tem de provocar, de buscar, de acreditar que tem soluções melhores, não ficar acomodado, né? Eu digo, tem os que ficam no palco e os que ficam na plateia. A gente está no palco. E com emoção. Está fazendo acontecer. E com emoção. Muito obrigado. Então. Obrigado, César. Obrigado mesmo. E para você que nos acompanhou, espero que essa conversa tenha sido tão inspiradora quanto foi para mim. Fiquem atentos porque no próximo Cinecast continuaremos a explorar as mentes ousadas que estão moldando o nosso futuro. Até lá!